Vamos ao resumo do EP2 desse anime insano. Se não assistiu ao primeiro, vou deixar na descrição e o card acima. O EP continua com todo mundo apavorado diante da estátua. Todo mundo pode acabar morto nessa rede. 2 do grupo já morreram, e se eles se mexerem, a estátua vai atacar. Se o Sung não tivesse percebido a mecânica, todo mundo já estaria morto. Ele percebeu algo que ninguém percebeu. O aventureiro acabou perdendo o braço naquele golpe. O Sung ajudou ele a estancar o sangramento, e a Jo-hee poderia ajudar com a cura. No entanto, ela está tão assustada que não consegue se mover. Pela experiência do líder, acredita que a estátua seja Rank A ou talvez Rank S. Diante deles, existe uma estátua com os mandamentos do templo. Sung acredita que esse deus seja a estátua. Em seguida, mostra uma sala de aula, e a irmã do Sung estava estudando. Ela faz faculdade, sabe que ele trabalha como caçador e é Rank E. Ele vive machucado porque é o caçador mais fraco do mundo. Eles ainda estão procurando por uma saída. Foi aí que um dos caçadores decidiu usar seu poder para dar um salto em direção à porta e fugir. Assim que ele pegou o impulso, a estátua lançou um ataque que o dizimou, e agora todo mundo está em pânico. Um dos caçadores mais fortes do grupo foi exterminado como uma formiga. Sung não entende o motivo da estátua não atacar eles. Então, teve uma grande ideia. Ele perguntou ao Sung quais eram os mandamentos. O primeiro é venerar a Deus. O Sung percebeu que essa dungeon tem uma mecânica. Ele começou a caminhar em direção à estátua, e assim que ele ficou de pé, a estátua começou a carregar um ataque. Mas ele se curvou rapidamente e a estátua parou de atacar. Ele percebeu que todo mundo precisava reverenciar a estátua. Enquanto estivesse de cabeça baixa, a estátua não atacaria. Venerem a Deus é o primeiro mandamento. Todo mundo começou a se curvar diante da estátua. Foi aí que a estátua abriu um sorriso maligno, um sorriso que emanava uma pressão insana e esmagadora. Um dos caçadores se levantou e percebeu que a estátua não estava mais atacando. Todo mundo acreditava que estava salvo, mas a estátua entrou na fase 2. Ela se levantou e começou a andar, pronta para pisar em todo mundo. Sung acredita que a segunda parte é louvar a Deus. Um dos caçadores caminhou em direção à estátua e começou a fazer uma oração. No entanto, Sung percebeu que ele estava fazendo a oração para o Deus errado. A estátua abriu mais um sorriso e esmagou o caçador com uma pisada. Uma caçadora que estava lá dentro entrou em choque e não conseguiu se mover também, foi esmagada. Nessa hora, todo mundo começou a se separar para despistar a estátua. Sung ainda estava tentando decifrar qual era o segredo do segundo mandamento, mas ele não poderia deixar a Jo-hee sozinha. Ele começou a analisar os padrões das estátuas. Enquanto isso, muita gente estava morrendo, e ele percebeu as estátuas que possuíam instrumentos. Ele mandou todo mundo correr para perto de uma estátua com um instrumento, e quando alguém chegava perto, a estátua começava a tocar. Cada um foi para debaixo de uma estátua. Sung também correu junto com a Jo-hee para debaixo de uma estátua, mas ela não funcionava se fosse com 2 pessoas. Então, ele a deixou lá e correu para outra mais próxima. Foi aí que a estátua gigante começou a ir atrás dele. Ele acabou indo parar sem querer perto da estátua do escuro e teve a perna simplesmente arrancada. Mas ele não desistiu. Ele continuou rastejando em direção à estátua com o instrumento. No último segundo que ele ia ser pisoteado, ele conseguiu ativar a estátua. Então, elas começaram a tocar e cantar, e era isso que significava louvar a Deus. A estátua então voltou para o seu lugar, mas ainda faltava o terceiro mandamento. Sung, infelizmente, perdeu a perna, e a Jo-hee usou sua magia de cura para estancar o sangramento. No entanto, ela também já estava no limite. Ainda é impossível fugir da raiva, e o Sung sabe que ainda falta mais um mandamento. Foi aí que a estátua invocou um altar de sacrifício. Sung sabia exatamente o que fazer quando viu esse altar na frente dele. Eles precisam sacrificar alguém e já queriam sacrificar o próprio Sung, mas colocaram a responsabilidade do sacrifício em cima do líder da raiva. Ele decidiu que vai se sacrificar pelo bem dos companheiros. Assim que ele se aproximou do altar, uma chama acendeu, mas ainda estava confuso. Foi aí que o Sung pediu ajuda para se aproximar do altar. Uma dupla de caçadores ajudou ele a chegar lá, e 4 tochas se acenderam. Uma tocha acende para cada pessoa que está dentro do círculo no centro da sala da rede. Sung percebeu que já se fazem 7 dias desde que a rede foi aberta. Se eles não a derrotarem, os monstros vão poder passar para o mundo real. Se essa estátua entrar no mundo real, pode acontecer a destruição do mundo. Sung pediu para todo mundo entrar no círculo. Com isso, todas as 6 tochas se acenderam, e também acendeu uma chama azul em volta que abriu a porta da rede. Só que as estátuas começaram a caminhar em direção a eles, e essa é a terceira fase. Sung percebeu que,
Se eles olharem para as estátuas, elas param de andar. Como uma brincadeira de criança, eles não podem tirar os olhos da estátua. Uma caçadora ficou tão apavorada que saiu correndo de dentro e conseguiu escapar. A porta se fechou um pouco, e a partir de agora a porta vai se fechar pouco a pouco, conforme as pessoas forem saindo. Mas Sung acredita que seja uma armadilha. Outro caçador também acabou fugindo, e a porta foi se fechando. Quanto menos pessoas tiverem, mais difícil vai ser para conter as estátuas que andam quando ninguém está olhando. O líder confessou que não queria ser sacrificado. Ele tem uma família em casa e pretende voltar vivo. Ele também saiu correndo de lá, e agora está impossível de conter as estátuas. No fim, o Sr. Sung decidiu se sacrificar para salvar a todos. No entanto, Sung não podia andar até a saída, e a Jo-hee estava sem força nas pernas para poder caminhar também. Foi aí que Sung decidiu ficar. Ele entregou a pedra que tinha conseguido e deu para ela comprar algo para comer. A promessa é que ele a levaria para comer alguma coisa, mas ele não vai conseguir. No fim, todo mundo foi embora, e o Sung ficou lá sozinho. Ele vai ser o único que vai morrer. Ele pegou sua espada e prometeu que ia levar pelo menos uma dessas estátuas com ele. As estátuas começaram a atacar ele brutalmente. Cada golpe que ele tomava, ele perdia uma parte do seu corpo. Ele foi massacrado e tudo o que ele queria era sobreviver. Deixaram ele para trás porque todo mundo tinha família, mas esqueceram que ele tinha família também. Ele foi arremessado para cima do altar de sacrifício e à beira da morte. Assim que ele ia tomar o golpe final, abriu-se um painel na frente dele. A coragem do fraco foi desbloqueada. Ele foi convidado para ser um jogador. E esse foi o resumo do segundo episódio. Até a próxima!